Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades. O vídeo de hoje é sobre Valência, na Espanha, a cidade que já foi capital espanhola. Valência é uma das cidades mais antigas do território espanhol. Foi fundada no ano de 138 a.C., mas já havia um relato sobre ela alguns séculos antes. Os antigos se referiam a Valência como um belíssimo porto no Mediterrâneo para acolher os navegantes. O cônsul romano Décimo Júnio fundou a cidade e deu-lhe o nome de Valentia, que significava força, e rapidamente a cidade começou a atrair a atenção de moradores por conta do novo porto construído pelos romanos. Logo no início da cidade, uma pequena comunidade cristã começava a se formar ali e as construções romanas foram se adaptando a isso. Após alguns séculos de relativa paz e prosperidade para os cristãos de Valência, a cidade passou a sofrer ataques e tentativas de invasão por parte de povos germânicos, principalmente os visigodos. Esses últimos, inclusive, conseguiram dominar grande parte da Península Ibérica e tiveram enorme influência na arquitetura e costumes da região. O maior legado deixado por eles foi um compilado de leis conhecido como Código Visigodo, e que norteou a justiça na península por mais de 1000 anos até o fim da Idade Média. Apesar de instalados e adaptados, os visigodos não conseguiram resistir aos severos ataques muçulmanos de 711, conhecidos como Conquista Árabe, e que culminaram com o domínio de toda a região por parte dos invasores. Particularmente em Valência, não houve derramamento de sangue, pois os muçulmanos sempre davam a opção do governante atual se render e, em contrapartida, a população seria poupada. Assim foi feito, e o conquistador Tariq anexou mais uma cidade ao seu vasto território. Durante o domínio muçulmano, a cidade conseguiu desenvolver muito sua agricultura e posteriormente o comércio, pois devido à transição pacífica, os cristãos podiam circular livremente e fazer negócios com a população muçulmana local. 500 anos depois da conquista árabe, a cidade enfim foi retomada pelos cristãos quando o rei de Aragão Jaime I expulsa os muçulmanos com a ajuda de um grande exército de cavaleiros templários de uma ordem conhecida como Calatrava. Nesse período, a cidade avançou muito em produção, especialmente artes e comércio. Também foram construídas novas muralhas e os limites da cidade estendidos. Infelizmente, no século seguinte, a epidemia de peste negra praticamente dizimou a população da cidade e freou o crescimento que vinha acontecendo. Demorou quase 200 anos para Valência voltar a ter prosperidade, e isso aconteceu no século XV e conhecido como Era do Ouro Valenciana. Nessa época, o número de habitantes cresceu tanto que a cidade passou a ser a mais populosa do Reino de Aragão. Foi também nessa época que uma produção comercial, arquitetônica e cultural jamais vista tomou conta da cidade, e diversas dessas produções têm destaque até hoje. No século XVIII, durante a Guerra de Sucessão Espanhola, Valência tomou partido do lado perdedor e viu o mapa da Espanha ser bastante modificado, perdendo muito do seu destaque e importância na época. Já no começo dos anos de 1900, Valência havia retomado seu crescimento e era considerada uma cidade totalmente industrializada, o que atraía cada vez mais moradores, principalmente operários. Durante a Primeira Guerra Mundial, Valência passou por uma grave crise, pois não conseguia exportar mais seus produtos e um clima de insatisfação generalizado foi tomando conta da cidade. Os operários participaram ativamente dos conflitos na Guerra Civil Espanhola e, em 1937, Valência foi declarada capital da Espanha republicana. Algumas décadas depois, já sob o regime do ditador Francisco Franco, Valência sofre uma tragédia com a inundação do rio Túria, em que boa parte da cidade teve que ser reconstruída, além de todo o curso do rio alterado para que isso não ocorresse novamente. Com o fim da ditadura e a Espanha como um todo experimentando alternância de poder após muito tempo, Valência teve seus anos mais prósperos e continua em pleno desenvolvimento. Hoje é a terceira maior cidade da Espanha e também uma das mais visitadas do país. Sua economia é bastante concentrada no turismo e a região recebe diversos eventos. Tem um prato típico conhecido no mundo todo que é a paella valenciana e um famoso festival chamado Falas,
em que grandes bonecos são destruídos pela população. Tudo isso sempre com o mar Mediterrâneo de fundo, fazendo Valência ser um cartão postal na região. Essa foi a história de Valência, uma cidade antiga e deslumbrante. Coloquem nos comentários se gostariam de outros vídeos falando sobre cidades espanholas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.